Olá pessoal, tudo bem com vocês? Este vídeo é um tanto quanto diferente de tudo aquilo que já apresentamos aqui no canal, até os dias atuais. Nele estaremos levando a vocês fatos e curiosidades relevantes que marcaram a história de Portugal. Hoje falaremos um pouco da vida e atuação do rei Dom Pedro I de Portugal, forma como ele era chamado no século XIV. Lembramos que este senhor nada tem a ver com Dom Pedro I, que foi imperador no Brasil no século XIX, pois no século XIV ele nem sonhava em nascer. Gostando do vídeo, pessoal, deixa aí seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Esta é a série Câmera G Documentário. Para quem está chegando no canal pela primeira vez, meu nome é George Matos e você está no canal Câmera G. Dom Pedro nasceu em Coimbra em abril de 1320, filho de Dom Afonso e Beatriz de Castela. Pedro foi o quarto filho de um total de 7, 3 raparigas e 4 gajos. Embora não fosse o primogênito, mas pelo fato de seus irmãos mais velhos terem morrido cedo, este motivo fez torná-lo herdeiro do trono de seu pai em 1357. Dos primeiros anos de vida, pouco se sabe. Sabe-se, porém, através de fontes escritas por sua ama, Dona Leonor, que o gajo tinha lá uma certa gagueira, e aos 15 anos, por volta de 1335, ele já tinha sua casa própria, quer dizer, já morava sozinho. Desde cedo já demonstrava paixões exaltadas e violentas, cóleras explosivas, perversões várias. Era um verdadeiro amante de festas e músicas, cantava e dançava em Lisboa junto a populares. Já na vida adulta, como príncipe, Dom Pedro teve um casamento arranjado com Constança Manuel, que era descendente legítima do monarca de Aragão, Castela e Leão. Na comitiva de Dona Constança havia uma jovem chamada Inês de Castro, a qual Dom Pedro bateu os olhos e não tirou mais, o que desenhava no futuro uma proibida história de amor. Inês era dama de companhia de Constança, e Dom Pedro não tirava os olhos dela. Em 1339, aconteceu o casamento entre Dom Pedro, herdeiro do trono português, com Constança Manuel. Do flerte entre Dom Pedro e Inês de Castro, não deu outra. O príncipe se apaixonou pela jovem e ela por ele. Assim, os dois iniciaram um romance que deveria ser no mínimo discreto. Mas não foi bem assim e acabou por escandalizar toda a corte. Se hoje em dia aquela puladinha de cerca já dá no que falar, imagine em 1339. Mas como nada é tão ruim que não possa piorar, o rei Dom Afonso IV não estaria nada satisfeito com a proximidade e influência dos irmãos galegos de Inês sobre o futuro rei de Portugal, pois isso estaria atrapalhando demais suas relações diplomáticas. Os membros da corte portuguesa fizeram uma certa pressão para que afastasse essa influência do seu herdeiro. Sendo assim, em 1344, o rei ordenou a expulsão definitiva de Inês do castelo de Albuquerque. No entanto, a distância não foi capaz de apagar o amor entre Pedro e Inês. Um ano depois, Dona Constança morreu ao dar à luz. Viúvo, imediatamente Pedro mandou Inês regressar, e os dois foram viver juntos em uma casa, o que provocou grande revolta na corte. A partir daí, pai e filho entraram em atrito constante. A casa dos dois ficava em Coimbra, num palácio perto do mosteiro de Santa Clara, chamada hoje de Santa Clara Velha. Boatos também de que Pedro e Inês haviam se casado em segredo. Na família real, uma circunstância desse tipo assumiria intensas implicações políticas. Então, o rei Dom Afonso IV, o sogro, decidiu que a melhor solução seria matar Inês. E assim, em 7 de janeiro de 1355, o rei rendeu-se às pressões dos seus conselheiros e topou, aproveitando o afastamento de Pedro, que estava ausente por estar caçando, enviou 3 homens para matar Inês em Santa Clara. A pobre da Inês foi emboscada no jardim da Quinta dos Amores, onde ela e Pedro costumavam se encontrar. Lá ela foi degolada friamente. E como toda história de amor que se preze, uma lenda popular foi iniciada, que dizia que toda lágrima derrubada por ela teria criado uma fonte, a Quinta das Lágrimas, e que o sangue que escorreu ficou marcado ali até hoje, em algas vermelhas. Seu corpo foi enterrado na igreja de Santa Clara. Quando Pedro voltou da caça e descobriu o que seu pai fez, a coisa ficou feia. Pai e filho entraram num conflito armado que durou meses,
até que a intervenção da rainha Dona Beatriz selou a paz entre os dois em agosto de 1355. 2 anos depois, Dom Afonso IV morreu e Dom Pedro I foi coroado o 8º rei de Portugal. Depois de assumir o trono, Dom Pedro partiu para a vingança. Ele mandou caçar os 3 homens que mataram sua amada. Encontrou 2 deles e os assassinou de maneira brutal. Um deles teve o coração arrancado pela frente e o outro arrancado por trás. O rei também afirmou que havia se casado secretamente com Inês. Foi necessário somente a palavra do capelão e do criado para legalizar o casamento. O que significa que Dona Inês era uma rainha póstuma e deveria ser tratada como tal. O novo rei mandou construir túmulos magníficos no convento de Alcobaça, com as sepulturas uma de frente para a outra, de forma que, quando despertassem no dia do juízo final, pudessem se olhar frente a frente. Mas não para por aí, pelo menos é o que reza outra lenda macabra. Antes de colocar o corpo de Inês no novo túmulo, Dom Pedro I teria colocado o cadáver no trono e obrigado toda a nobreza portuguesa, sob pena de morte, a realizar a cerimônia de beijamão da rainha. Em seguida, ordenou o traslado dos restos mortais da rainha para Alcobaça. Será que essa história de beijamão realmente aconteceu? Será que os nobres beijaram a mão de um cadáver? Não existe nenhum documento que afirme que isto seja verdade. Até porque Inês foi desenterrada anos após sua morte e não fora mumificada. Então imaginemos o pavor que estaria seus restos mortais. Temos também que considerar que Inês foi degolada, o que seria inviável colocá-la sentada em um trono. Pessoal, se você acha que Dom Pedro I de Portugal foi capaz de tal feito, deixe seu comentário, deixe sua opinião, se você acredita que ele realmente realizou a cerimônia do beijamão. No próximo Câmera G documentário, vamos mostrar para vocês o porquê que Dom Pedro I de Portugal tinha o apelido de O Justiceiro. Vocês vão se surpreender com isso. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Tenham todos uma excelente semana.